Boa tarde, pessoal. Continuando então no melhoramento genético animal, a nossa aula sobre consanguinidade, né, ou endogenia. Hoje a gente vai falar sobre métodos para aumentar então essa consanguinidade, ok? Então, quais são os métodos, né, para aumentar então essa consanguinidade dentro do melhoramento genético, né? Então, nós temos dois tipos. A gente já estudou sobre frequência genotípica, a gente estudou sobre frequência fenotípica. Então, a gente tem dois tipos de acasalamentos, né? Os cruzamentos. Um deles chama fenótipico, né? Que é o método do cruzamento parecido com parecido, né? Tem alta herdabilidade, né? Porque é parecido com parecido. Então, ele também pode aumentar a heterogenose, ou seja, o meu azão azinho, né? Ele pode ser empregado em animais de diferentes raças. O acasalamento genotípico, né? Que é entre parentes, é mais ou menos próximo. Então, quanto mais próximo, maior o grau dessa consanguinidade, menor próximo, menor o grau, né? Lembra que a professora explicou na aula passada? Então, pai e mãe que não são parentes, ou pai e mãe que são parentes, né? Até terceiro grau, vó, bisavó, tataravó, né? Então, o retro, né, que é o genotípico, ele é o cruzamento que consiste em acasalar as fêmeas com o seu pai. Então, elas vão ter alta herdabilidade, né? Então, qual é o grau dessa consanguinidade? Então, é a formação de raças, ou eu posso chamar também estirpe, dentro do melhoramento genético, tá? É a forma de consanguinidade não muito elevada, né? Se realiza entre casalamentos fenotípicos ou seleção, né? Que a gente também já viu sobre seleção natural, seleção artificial, aumentando a consanguinidade no interior das estirpes se chega às linhas. Então, quando eu aumento a minha linha, o meu grau de parentesco, né, da minha raça, ou eu posso estar chamando de estirpes, eu chego às minhas linhas puras, né, aquelas que eu quero determinar. Então, quais são essas linhas consanguíneas? Então, costuma, pessoal, ser realizada uma linha do acasalamento da cruz, então, entre parentes. Então, esse pai aqui é parente dessa mãe, né? E não mais que não são parentes, né? Geralmente usa-se a prova de gerações, né? Com o mesmo antepassado, então vai proporcionar um aumento de alelos, né? A proporção de genes, então, entre essa linha com consanguinidade. Eu tenho também a consanguinidade fechada, né? Que é parentes muito próximos, né? O mais recorrente é pais e filhas, né? E meio-irmãos. Na prática, a gente pode considerar só dois tipos, né, que a gente faz praticamente de consanguinidade: o acasalamento consanguíneo estreito, que é a união entre irmãos, né, progenitores com seus filhos; o acasalamento consanguíneo colateral, né, entre primos, então avós com netos, tios com primos; e nos acasalamentos consanguíneos estreitos, o meu coeficiente de consanguinidade, o meu F de X, do filho vai ser maior do que os acasalamentos consanguíneos colaterais dos filhos, né? Por quê? Porque ele vai ter um maior grau de parentesco entre esses progenitores. Então, quando eu cruzo, né? Quando eu faço esses acasalamentos, né? Entre pais, filhos, primos, tios, né? Eu causo algumas consequências por causa do grau de parentesco, né? Desses animais. Então, entre eles está o aumento da homozigose, então, o azão, o zigoto dominante, né, pessoal? Vamos lembrar. E uma diminuição da heterozigose. Então, se eu tenho aumento do azão, eu tenho uma diminuição do azão azinho,
tá? Que é o meu heterozigoto. Uma fixação de alelos nos subgrupos de indivíduos de parentes. Então, eu vou estar anexando nessa genética dessa população novos indivíduos, novos grupos de indivíduos, ok? Na população como um todo, né, se for suficiente grande, as frequências gênicas permanecem constantes. Então, eu não vou estar alterando a frequência gênica dessa população. Olha que legal, eu vou permanecer no meu equilíbrio mendeliano, né, no meu equilíbrio ideal que a gente já estudou, né? Então, eu vou garantir de geração em geração que esse gene não vai alterar, né, as minhas frequências gênicas. Se observa uma tendência à fixação das características, né, morfológicas, em especial aquelas controladas por poucos genes, né? Então, um fenótipo parecido com o pai ou filho, os fenótipos, gente, as características morfológicas, cor de pele, cor dos olhos, tipo de pelo, ok? Uma diminuição da média fenotípica de caracteres quantitativos. Então, eu vou ter uma diminuição, né? Uma média fenotípica. Então, eu pego vários indivíduos com uma média de caracteres quantitativos. Então, a minha quantidade de caracteres quantitativos, quantitativos e qualitativos, pessoal. Quando a gente fala quantitativos, é na quantidade. Qualitativos é na qualidade, né, desses genes. Então, eu vou ter uma diminuição na quantidade desses caracteres morfológicos do animal, ok? Esses genes, eles podem ser, né, eles sofrem consequências por ser um parentesco muito próximo, ok? Então, eles geram, eles podem ser prejudiciais e até letais ao animal. Então, o que vocês acham? Ele pode ser considerado um defeito hereditário, né? Que passa de pai para filho, de tio para sobrinho, de tio para filho? Vocês acham que sim? Sim, é considerado um caractere hereditário, né? Então, ele vai evidenciar a genética desse animal, o ambiente, porque quando eu estou falando de fenótipo, eu tenho os caracteres morfológicos, mais o meu ambiente, que eu considero, né, para esse animal. A combinação de ambos, então, está altamente relacionada ao fenótipo desse animal. E acidentes no desenvolvimento, o que significa no desenvolvimento desse feto, né? Algum acidente de genética, né, nessa fita dupla, nesse desenvolvimento fetal desse animal, ok? Então, eu posso ter como genes prejudiciais e letais uma indicação de base hereditária. Como eu disse, pode ser hereditário. Então, eu posso estar fazendo estudos anteriores, similares, em larga escala. Posso estar analisando nascente por nascente, né? Progenitor, filho, sobrinho, tio. Algum caso na família específico, né? Eu fiz o acasalamento daquele animal que eu sei que é parentesco, que é da família, então eu começo a analisar se eu tive algum tipo de erro nesse cruzamento, né? Se ocorre só com consanguinidade, então tem que ser parente, né? Então eu tenho várias condições ambientais que eu tenho que observar. Então, diferentes climas, estações, tipo de criação, se é extensivo, se é semi-intensivo, né? É, Em relação às medidas contra os defeitos genéticos, eu vou estar eliminando, então, todos os pais com progênie anormal, não vou poder mais utilizar esse pai, né, com esse gene anormal, né? Então, pais com pedigree limpo, como eu mostrei para vocês antes, como a gente vê o pedigree, né, naquele slide lá em cima. Eliminar da população as fêmeas que produzem filhos anormais, né?
Então, a aptidão materna entra aqui, eu não vou mais ficar com esses animais que não têm aptidão materna. Eliminar parentes próximos dos afetados, porque pode ser um grau de parentesco que eu não vou passar com a mãe e pai, mas vai gerar inormalidade lá do tio, da tia, do bisavô. Então, eu vou realizar também as provas de homozigose, né? Em centrais de inseminação artificial, que significa que eu vou estar comprando esse sêmen só quando eu tenho certeza que ele não é um gene que vem de uma família, de uma linha, né? Dessa linha, que tem alguma possibilidade de ter esse tipo de consequência para o meu animal, ok? Então, as provas de homozigose, gente, homozigoto é o azão, tá? Vai ser o dominante. A gente tem que ter em mente isso para entender. Ele vai ter um fenótipo dominante, então azão mais ambiente, né? É homo ou heterozigoto? Então, ele vai ser homozigoto, se eu tô falando de animal dominante, é o meu azão, né? Eu coloquei aqui como M, ou o meu Mzão ou Mzão, ou o meu Mzão, Mzinho. O meu Mzão, Mzinho, gente, ele vai ser heterozigoto, né? E eu também tenho o exemplo do meu homozigoto recessivo, que é o pequenininho, que aqui eu coloquei como Mzinho, Mzinho, né? Então, o meu azão, ou o meu heterozigoto, por quê, professora? Porque eu tenho um azão no heterozigoto, gente. O azão vai ser dominante, né? Então, azão ou azinho normal. E os recessivos, gente, eles vão ter essa condição de acondroplasmático, né? É uma condição genética. Então, assim, a certeza, se o indivíduo M tem um filho MM, é porque ele é MN, né? Então, assim, o indivíduo M é homozigoto, gente. É dominante, é tipo azão, ok? Ele tem um filho MM, ele tem um filho aspado, né? É o meu recessivo, o meu heterozigoto recessivo. Mas, professora, como que o meu MM teve um filho Mzinho? Por quê? Porque ele teve heterozigose, né? Ele teve um Mzinho no meio, ok? Aqui, pessoal, eu coloquei então os exemplos, né? Suspeito ou possível de heterozigose, né? Tem um avô aspado, então emissão, me deu emissão, dominante. Esse lado aqui é dominante, não tem problema. Então, o suspeito é emissão ou meu heterozigoto, que é o meu suspeito. Então, veio da onde? Veio daqui, ó, emissão com mzinho, que é o recessivo. Então, homozigoto dominante com um recessivo. Me deu um indivíduo mzinho, né, que é heterozigoto. Então, existem três possibilidades para mim comprovar, né, essa suspeita. A primeira seria o acasalamento com homozigotos recessivos. Então, azão dominante com meu azinho. Daí eu ver a possibilidade dele ser azinho e azão, ok? Se tiver dois filhos, vão ser meios. Um meio elevado ao quadrado, né? Número de filho por meio, N é o número dos alelos, ok? E ver a tabela de nível de segurança, né? Então, eu tenho um nível de segurança para esses cruzamentos, né? Então, é página 87, ela é desse autor, do Cardelino e Osório, 1998. Então, é bem importante essa tabela também, tá? Afirmar somente se o indivíduo apresentar filho com defeito. Então, não é eu analisar meu rebanho inteiro, é só quando eu tenho um tipo de defeito, aí eu tenho que fazer esse teste, ok? Então, acasalamento com portadores desse gene, né, são características letais. Então, o meu azão com azinho, vai dar 3/4 de azão com 1/4 de azinho. Então, tem o recessivo, né? Ele vai aparecer, então eu tenho que olhar lá na minha tabela de nível de segurança, que significa que se eu
cruzar, acasalar esses animais com esse portador, eu tenho um nível de segurança que pode acontecer características letais para esse animal, ok? E acasalamento consanguíneo pais com filhas, que geralmente é o que mais acontece, né? O grau de parentesco é muito alto, né? Então a gente acontece com o uso de inseminação artificial, de touros, né? Doadores de embrião, geralmente eu vou ter, vai ser pai daquela cria minha e eu não sei, né? Então é o meu asão dominante com o meu asão, né? Vai ser dominante com dominante. Então, professora, como é que vai ter problema? Vai ter problema porque está cruzando com o portador, né? E não sabe. Então, meu asão com meu azinho, que é o meu heterozigoto, então estou cruzando com um recessivo, um heterozigoto. Então, vou ter o gene lá com problema, pelo menos 25%, né? Essa prova ela requer um maior número de acasalamentos, né, para obter um nível alto de segurança. Então, eu tenho que cruzar várias vezes para mim, como por exemplo, ter 30 alelos, né? Chegar ao melhoramento de 30, né, no meu número. Então, eu vou ter que ter 30 acasalamentos para essa condição de pais com filhas ser com segurança. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido nossa aula. Obrigada e até a próxima aula.